Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 33, no item 4. Estamos estudando próximo do ano 330, período em que Constantino ele organizou a Igreja Católica, né? E esse período é um período que eu descrevo. Esse quarto século da era cristã é quando é organizada essa instituição que ela vai perseguir a Igreja de Deus na história, desde esses anos 330 até os anos 1800. E esse ponto eu vejo no Apocalipse, em Apocalipse capítulo 12, vai ser o foco desse tópico, que é o tópico 4, o rio de doutrinas falsas. Apocalipse capítulo 12, quando a história da salvação ela é descrita como uma mulher que ela quer dar à luz a um filho, a Jesus, né, o Messias, que vem para salvar a humanidade, e o dragão tenta tragar o filho, mas depois o filho é levado para Deus, é levado para o céu, e o dragão começa a perseguir a mulher. E nessa perseguição muda a figura do dragão para a serpente, e a serpente lança um rio de doutrinas falsas, ou seja, ele lança um rio atrás da mulher. Como o rio é símbolo da palavra de Deus, porque a água, né, ela é símbolo de purificação, vindo da serpente é um rio de águas sujas, ou seja, de heresias, tá bom? Então o comentário diz, no item 4, o rio de doutrinas falsas. Com o fim da perseguição e a organização da Igreja Imperial, será organizada uma igreja para o Império Romano, chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Em todo esse capítulo, em todo esse tópico, nesse livro, eu estou sempre enfatizando para vocês, não caiam no erro que a Assembleia de Deus está caindo, dizendo que essa aqui é a Igreja de Jesus. Nós vimos no Concílio de Nicéia que essa igreja, ela já adotou livros apócrifos para justificar a invocação ao mundo dos mortos, como o paganismo fazia, tá bom? Então, essa aqui é uma igreja pagã. O comentário prossegue. Para a linha de interpretação historicista do Apocalipse, o momento da organização da Igreja Católica por Constantino é também o momento do cumprimento da visão apocalíptica, em que João viu o dragão lançar águas como um rio para tragar a mulher. Apocalipse 12, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, o propósito era que esse rio de doutrinas falsas conseguisse enganar a igreja na história, né? E é estranho, né? Mas eu cito a Assembleia de Deus, porque é a igreja que eu sirvo, né? Essa eu não abro mão de criticar porque eu quero que ela melhore. Às vezes outras denominações eu até evito, mas a Assembleia de Deus, não. E a Assembleia de Deus está sendo enganada, tanto que Agostinho de Hipona, o homem que vai escrever, nós estamos no ano 330, em cerca de 80 anos ele escreve uma obra, O Culto Devido aos Mortos, em que ele fala que era o que era pregado nessa igreja, né? Que os mortos podem influenciar neste mundo e nós podemos influenciar no mundo dos mortos. Isso é espiritismo. Essa é uma instituição espírita. Não existe dúvida disso, né? O comentário prossegue. A água enviada pela serpente é uma forma deturpada da palavra de Deus. A água é símbolo do poder purificador da palavra. Por isso não havia medida para a pia na purificação no tabernáculo. Quando você estuda sobre o tabernáculo, o povo entrava no pátio. No pátio tinha duas peças. O altar dos holocaustos, que você tem a medida, mas quando chega na segunda peça, que é a pia, não existe medida para ela, tá bom? Para ilustrar
que a palavra de Deus, ela é, vamos dizer, infinita. Não tem como você alcançar todo o conhecimento da palavra de Deus. Por isso a Bíblia não fala da criação da água em Gênesis. Outro ponto. Lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, ou era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe, as águas foram criadas, é claro. As águas foram criadas. Mas por que a Bíblia não relatou? Então eu comparo isso ao que os autores aos Hebreus fala sobre Melquisedeque no Antigo Testamento, o homem que abençoou Abraão. Ele diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem princípio nem fim de dias. Melquisedeque era um jebuseu, ele nasceu normalmente, ele teve princípio de dias, ele era um homem. Mas como a Bíblia não relatou, o autor aos Hebreus diz que tinha um propósito em não relatar o que era falar da eternidade, no caso do sacerdócio de Jesus Cristo. Então eu aplico mesmo a água. Por que a Bíblia não falou da criação da água? Para ilustrar a eternidade da palavra de Deus. Prossegue. Mas o dragão lançará um rio, ou seja, uma grande quantidade de doutrinas erradas para atingir Israel. As doutrinas erradas estão se proliferando em Israel. Um israelita chamado Israel Finkelstein, autor do livro A Bíblia Não Tinha Razão, afirma que o êxodo não aconteceu e esta história foi escrita por motivos políticos muito depois. Ele diz que esse texto é inventado. E eu vou dizer para vocês, a Assembleia de Deus, ela publicou uma Bíblia que está acontecendo com a Assembleia de Deus o mesmo que aconteceu com Israel. Hoje, Israel, doutrinariamente, eles estão desviados, nós sabemos. Mas eles, no geral, eles desacreditam nas Escrituras. Eles desacreditam no Êxodo, tá bom? E eu falo da CPAD porque ela lançou uma Bíblia, a Bíblia cronológica. Eu comprei essa Bíblia porque cronologia é uma questão importante no estudo, principalmente história de Israel, né? E segundo a Bíblia Sagrada, o dilúvio ocorreu cerca de 2.300 anos antes de Cristo e Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Mas quando você pega a Bíblia cronológica da CPAD, ela diz que o dilúvio ocorreu cerca de 15.000 anos antes de Cristo. Isso é desacreditar na Bíblia, tá bom? Então o exemplo que eu estou citando aqui com Israel também está acontecendo com a igreja. Eu prossigo. O rabino David Volpe, considerado o rabino mais influente nos Estados Unidos, diz celebrar a Páscoa mesmo acreditando que o êxodo não aconteceu. O fato de aparecer serpente e não dragão para representar Satanás, nesse versículo, nos indicam que haverá uma ação semelhante à ação da serpente com Eva no Éden. Assim como a serpente se opunha à palavra de Deus, afirmando que Eva não morreria, ela também vai se opor à palavra de Deus nesses últimos dias. Assim como a serpente ofereceu a Eva uma condição superior, dizendo que seriam como Deus, o anticristo oferecerá a Israel. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo, porque em Israel existe um movimento herético chamado Hassidismo, que foi fundado há cerca de 200 anos por um homem chamado Baal Shem Tov, e ele ensinava isso, e hoje ele tem muitos seguidores, os ortodoxos. Eles ensinam que o homem pode alcançar um grau de espiritualidade tão elevado, tá bom? A ponto dele ser reverenciado pelos outros homens. Tá bom? Então, esse tipo de engano, ele já vem sendo preparado em Israel. Principalmente durante a grande tribulação, ele vai se cumprir mesmo. Como que nós aplicamos isso à história da igreja? Olha,
A igreja, ela talvez esteja vivendo o princípio de dores, até por conta de perseguição, uma grande quantidade de países no mundo, os cristãos não têm liberdade, mas junto com esse princípio de dores, também, além da perseguição física, está a perseguição doutrinária também. O engano está no mundo desde os dias do Novo Testamento, tanto que João disse, o espírito do anticristo está no mundo. E o espírito do anticristo, ele está conquistando espaço a cada dia. Basta dizer quem foi participar do centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, voltou de lá dizendo que foi, a expressão que usaram para mim foi um show de horrores. Eu até pensei em ir, mas acabou que não deu, tinha compromisso, mas a situação das nossas igrejas não é fácil. O comentário prossegue. A segunda metade da grande tribulação será um período de extrema proliferação de heresias. As águas também simbolizam o inimigo combatendo a casa do servo de Deus. Jesus disse que as águas combatiam a casa do servo de Deus. Mateus 7:25. Mas ela não cai. Por quê? Porque existe também uma promessa. E Jesus Cristo disse que esses enganos, dessas águas que vêm através de falsos cristos e falsos profetas, esses enganos, Jesus Cristo disse que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E ao mesmo tempo que nós ficamos felizes e confortados porque nós não estamos sendo enganados, mas por outro lado nós olhamos com tristeza, Temos que olhar com tristeza, porque se nós formos olhar aí pelo Brasil e pelo mundo também, pelo noticiário do mundo, o engano está espalhado no mundo. Porque as pessoas não têm condições de combater essas heresias. Então, homens como Agostinho de Hipona, hoje ele é citado abertamente nas nossas revistas, e um homem que ele é um espírita clássico. Ele é um espírita clássico. Quem acredita em purgatório e pratica invocação ao mundo dos mortos, é um espírita. Não deveria estar entre nós. Mas eu já vi pessoas até chamando de santo. Santo Agostinho de Hipona, E dizendo que foram eles que escreveram as nossas doutrinas. Se eles tivessem escrito a nossa doutrina, então nós deveríamos seguir a doutrina desse, que eu coloco entre aspas, santo, O comentário prossegue. Ainda agora na página 34. As águas lançadas pela serpente representam combates de todos os tipos, sejam doutrinários ou por guerra física. O termo arrebatar, porque nesse versículo diz que o rio foi lançado para que pela corrente fizesse arrebatar, tá bom? Então eu vou explicar aqui o termo arrebatar nesse versículo para vocês. O termo arrebatar nesse texto é tradução do termo grego potamophoretos, que seria melhor traduzido por arrastar pela enxurrada, ou devastado por uma correnteza, ou ainda afogado nas águas. O propósito é afogar a igreja nas águas. O texto retrata a tentativa do dragão e da Babilônia apocalíptica de levar o povo de Deus, simbolizado na mulher, à corrupção doutrinária. A corrupção doutrinária. E eu cito como exemplo que eu tenho falado para vocês que as igrejas protestantes, o propósito delas é ludibriar a verdadeira igreja de Deus, porque as pessoas estão acreditando que Lutero era um cristão, quando ele era até um monge agostiniano, nunca abandonou o culto aos mortos, a crença em purgatório. Então as pessoas estão sendo enganadas e vai chegar aí o dia 31 de outubro, as pessoas vão estar reverenciando Lutero. E também lembre-se, o dia 31 de outubro
ele, muito antes de Lutero, esse dia já era celebrado e até hoje ele é celebrado no satanismo como o dia do aniversário de Satanás. Faça uma pesquisa rápida na internet que você descobre isso. Então, no dia 31 de outubro, as pessoas, sem saberem, vão estar invocando Lutero, invocando um pagão que fez essa celebração no dia 31 de outubro, no dia que o satanismo celebra o aniversário de Satanás. São coisas muito estranhas, né? Que a igreja está sendo enganada de maneira fácil. O comentário prossegue. O termo fizesse nesse texto é tradução do termo grego poieo, e segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por fazer, formar ou modelar, de onde se conclui que a mulher está sentada sobre as águas lançadas pela serpente com a finalidade de arrastar a verdadeira igreja por uma enxurrada de heresias e modelar conforme as palavras da serpente. Por quê? Porque aparece uma segunda mulher, tá bom? E essa mulher, essa segunda mulher, que também está sentada sobre uma besta, ela também está sentada sobre muitas águas. Então, essa é a Babilônia apocalíptica, é a Igreja Católica que está enganando muita gente, né?